Fala pessoal, tudo bem com vocês? Está no ar mais um Nas Ondas do Esporte, direto da Nas Ondas de Sampa. Meu nome é Rafael, vai ser um prazer fazer esse programa aqui com vocês. Eu estava com saudades, depois de 15 dias aí por conta de problemas técnicos, o Nas Ondas do Esporte está de volta para falar o melhor do futebol nacional e internacional no episódio desta segunda-feira, dia 20 de abril. Começando então pelos resultados que vocês já estão acostumados e no segundo bloco uma homenagem para o grandíssimo Oscar Schmidt que nos deixou nesta semana, tá bom? Então bora lá para os resultados da rodada. Começando então pelo Campeonato Brasileiro da Série A, teve a sua 12ª rodada neste final de semana. Vamos aos jogos. O Vasco venceu de virada o São Paulo pelo placar de 2-1 em São Januário. Roger Machado balança cada vez mais no cargo ali de treinador do São Paulo e tem a sua sombra Dorival Júnior depois da saída do Corinthians. A Chapecoense foi goleada em casa pelo Botafogo pelo placar de 4-1. Vitória e Corinthians ficaram no 0-0 num jogo péssimo, que só teve um chute na direção do gol e este chute foi do Vitória. 0-0 na Bahia. O Cruzeiro venceu o Grêmio pelo placar de 2-0. O Mirassol venceu o Inter no Beira-Rio pelo placar de 2-1. Grande resultado ali para a reação do Mirassol, que segue liberando as últimas posições do campeonato. O Fluminense venceu de virada o Santos na Vila Belmiro pelo placar de 3-2, que mesmo com Neymar e Gabigol não conseguiu a vitória. Neymar que não teve uma atuação legal, bem apagado, sem gol, sem assistência, sem bons momentos no jogo. Saiu inclusive ali mais uma vez com desavenças com o torcedor. Então a contagem regressiva para a Copa está cada vez mais se estendendo. Neymar segue não correspondendo ao que o torcedor espera. Coritiba venceu o Atlético Mineiro pelo placar de 2-0. O Bragantino goleou o Remo pelo placar de 4-2 e o Palmeiras, líder do campeonato, venceu o Atlético Paranaense pelo placar de 1-0. Até o encerramento dessa edição, resultado parcial, o Flamengo vai vencendo o Bahia pelo placar de 2-0. Com os resultados da rodada, o Palmeiras lidera o campeonato com 29 pontos, seguido por Flamengo e Fluminense com 23 e o São Paulo fecha o G4 com 20. A classificação tem Bahia, Atlético Paranaense, Coritiba, Bragantino, Botafogo, Vasco na 10ª colocação, Vitória, Atlético Mineiro, Grêmio, Inter, Santos e Cruzeiro na 16ª posição. A zona de rebaixamento tem Corinthians, Mirassol, Remo e Chapecoense. Alerta ligado ali para o Corinthians, que vai bem obrigado na Libertadores, porém no Brasileirão precisa urgentemente reagir. O Cruzeiro com a vitória saiu da zona de rebaixamento depois de muitas rodadas, então vai respirando ali para novos ares, poder ter paz no Campeonato Brasileiro. Beleza? Série B também teve rodada neste final de semana, teve a sua 5ª rodada. Vamos aos jogos, onde o São Bernardo goleou o Náutico no Recife pelo placar de 3-0. América Mineiro e Sport ficaram no 0-0. O Vila Nova de Goiás venceu o Operário por 2-1. A Ponte Preta venceu o Avaí por 2-1 fora de casa. O Juventude ganhou também fora de casa do CRB por 1-0. Londrina e Ceará ficaram no 0-0, que também teve empate Botafogo de Ribeirão e Atlético Goianiense 1-1. O Cuiabá venceu o Goiás em casa pelo placar de 2-0. Parcialmente, nós temos então nessa rodada até a finalização da gravação deste episódio, Fortaleza e Criciúma 2-2, Novo Horizontino e Atlético 1-1. Com os resultados, o G4, aliás agora G6 da Série B, está formado por Vila Nova, Ceará, Atlético, Avaí, Criciúma e Operário. A zona de rebaixamento tem o Atlético Goianiense, Ponte Preta, CRB e América Mineiro. Estes os resultados então do futebol brasileiro neste final de semana, beleza? Vamos então para o nosso giro pela Europa. Premier League teve uma rodada bem agitada e o jogo mais esperado da temporada aconteceu nesta
rodada. Nessa rodada nós tivemos Manchester City e Arsenal, os dois times que estavam separados por 6 pontos, e o Manchester City, com um jogo a menos, venceu o Arsenal no Etihad Stadium por 2-1, num jogo extremamente movimentado. O Manchester City que marcou com Cherki, um golaço, e Haaland, e o Arsenal que descontou com Havertz numa pichotada do goleiro Donnarumma. Então, vitória de 2-1 do Manchester City, que com isso tem agora 3 pontos a menos que o Arsenal, porém um jogo a menos também. A caça do Manchester City à liderança, faltando ali 5 rodadas para o final do campeonato, 6 para o Manchester City, vai ser cada vez mais intensa neste final de temporada na Inglaterra. Passando pelos outros resultados da rodada, o Brentford empatou com o Fulham em 0-0, o Bournemouth venceu o Newcastle fora de casa por 2-1, o Leeds venceu o Wolverhampton por 3-0, Tottenham e Brighton empataram em 2-2 e a crise do Tottenham se mantém, mesmo com um novo técnico De Zerbi no comando, ainda não venceu. 2 jogos, um empate e uma derrota, e este empate amargo com gol no último minuto, que só levou um pontinho para casa o Tottenham. O Chelsea segue na crise, perdeu para o Manchester United por 1-0 e Estevão saiu lesionado com 13 minutos do primeiro tempo. Já tem se constatado que há uma lesão, porém que deve retornar até a data da convocação da seleção brasileira, que deve ocorrer em meados do dia 15 de maio. O Nottingham Forest goleou o Burnley de virada por 4-1 e respira fora da zona de rebaixamento. O Liverpool venceu o Everton no clássico de Liverpool fora de casa pelo placar de 2-1. O Aston Villa ganhou num jogo frenético contra o Sunderland por 4-3. Após então esta rodada, nós temos o G4. Aliás, G5 agora, com a vaga adicional da Inglaterra. Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa e Liverpool. O Chelsea está a 7 pontos nesse momento fora da zona da Liga dos Campeões e muito provavelmente não vai disputar a maior competição da Europa na próxima temporada. A zona de rebaixamento tem o Tottenham, o Burnley e o Wolverhampton na última colocação e já rebaixado. O West Ham ainda não jogou e joga nesta segunda-feira contra o Crystal Palace fora de casa. A depender do resultado do West Ham, que está 1 ponto à frente do Tottenham, a situação do time londrino vai ficar cada vez mais complicada, beirando ali para a Championship, para a segunda divisão do campeonato inglês. Por falar em Championship, eu acho importante a gente comentar sobre a segunda divisão da Inglaterra neste final de semana por aqui, porque nós já temos um classificado para a Premier League, e é o Coventry. O Coventry é líder da Championship, da segunda divisão, com 10 pontos de vantagem para o segundo colocado, que é o Ipswich, e já está garantido na Premier League da temporada que vem. O Coventry, depois de 25 anos, vai voltar para a Premier League e sob comando de Frank Lampard, o eterno ídolo do Chelsea, já treinador do Chelsea, e que agora consegue levar o Coventry de volta para a Premier League. Então, parabéns ao Coventry, e segue a briga para saber quem vão ser os outros 2 clubes que vão subir. Neste momento, estamos na seguinte situação. Em segundo lugar, o Ipswich, estão subindo direto com 76, porém, do terceiro ao sexto nós temos Millwall com 76, Southampton 75, Middlesbrough 73 e Hull City 69. Lembrando que do terceiro ao sexto disputam um play-off com final no estádio de Wembley em jogo único para decidir quem pega a última vaga para a Premier League. Wrexham, Derby County com 67 e 66 estão beirando ainda a zona para o play-off, porém ainda sonham com esta vaga. Lembrando que ainda faltam 5 rodadas para termos a definição dos classificados da Premier League e do play-off da Championship, beleza? Seguindo nosso giro pela Europa, nós tivemos a Ligue 1 neste final de semana, o campeonato francês na sua 30ª rodada,
E o meu destaque vai para o clássico Paris Saint-Germain e Lyon no Parc des Princes. O Paris Saint-Germain perdeu para o Lyon pelo placar de 2-1, com destaque do brasileiro Endrick, com um gol e uma assistência nos 18 primeiros minutos de jogo. Já acabou com o jogo logo no começo, o brasileiro Endrick. O Paris Saint-Germain só descontou lá nos 90+4 com o Kvaratskhelia, perdeu um pênalti com o Gonçalo Ramos ainda no primeiro tempo, mas perdeu para o Lyon. Então Endrick com uma excelente partida, se destacando. Enquanto Neymar sai criticado ali pela torcida e brigando com o torcedor, Endrick é protagonista no maior clássico da França. Então, escolham seus ídolos, é o meu recado. Os outros jogos dessa rodada, tivemos o Lens vencendo o Toulouse pelo placar de 3-2, o Marseille perdeu para o Lorient por 2-0, Lille e Nice ficaram no 0-0, o Mônaco empatou com o Auxerre por 2-2, o Estrasburgo perdeu em casa para o Rennes por 3-0. Com a derrota do Paris Saint-Germain, o Lens se aproxima um pouquinho, então o Paris Saint-Germain é líder com 63 e o Lens vem em segundo com 62 e um jogo a mais. Porém segue a briga, o Lens vai bem ali rumo à Champions League, lembrando que faltam 4 rodadas para acabar o campeonato francês. O Lens uma rodada a menos que todos e o Paris Saint-Germain com 2 rodadas a menos. Então o Lens tem 5 jogos pela frente, Paris Saint-Germain 6 jogos pela frente para termos a definição do campeonato francês. Beleza? Bundesliga teve a 30ª rodada neste final de semana e já tem campeão definido. Bayern de Munique venceu o Stuttgart pelo placar de 4-2 e com isso abriu 15 pontos de vantagem para o Borussia Dortmund na segunda colocação, que perdeu para o Hoffenheim por 2-1, e com isso o Bayern de Munique campeão da Bundesliga 2025-2026. É a primeira definição das grandes ligas europeias que já tem seu campeão definido. Meu outro destaque neste mesmo campeonato vai para o time do Union Berlin, que tem a primeira treinadora a comandar uma equipe masculina na Bundesliga e nas 5 principais ligas europeias, que é a alemã Marie-Louise Eta, de 34 anos, fez história e estreou pelo Union Berlin neste final de semana, brigando ali contra o rebaixamento. Infelizmente o Union Berlin perdeu para o Wolfsburg pelo placar de 2-1, porém a briga segue ali firme para o Union Berlin rumo a tentar fugir ali do rebaixamento. Não está na zona de rebaixamento nesse momento, na verdade está 6 pontos à frente, faltando 4 rodadas para acabar o campeonato, porém é sinal de alerta ligado para o time ali do Union Berlin. Beleza? Então só para comentar, nós temos então o G4 da Bundesliga formado pelo Bayern de Munique campeão, o Borussia Dortmund, Leipzig e Stuttgart. O Hoffenheim e o Bayer Leverkusen têm as demais vagas europeias neste momento. Outras definições que tivemos neste final de semana na Europa foi a final da Copa do Rei. A final da Copa do Rei, que foi disputada entre Atlético de Madrid e Real Sociedad, e deu Real Sociedad, vencendo pelo placar de... Aliás, venceu nos pênaltis por 4-3, depois de um empate em 2-2. Os gols marcados por Barrenechea e Oyarzabal para o Real Sociedad, Lukman e Julián Álvares para o Atlético de Madrid. Nos pênaltis deu Real Sociedad 4-3, Sorloth e Julián Álvares perderam para o Atlético de Madrid, Óscarson perdeu para o Real Sociedad campeã da Copa do Rei de 2025-2026. Outra Copa que teve definição neste final de semana foi a Copa dos Países Baixos, ou a Copa da Holanda, como queira. A final foi disputada entre o AZ Alkmaar e NEC. Goleada na final, o AZ Alkmaar venceu pelo placar de 5-1 e é campeão da Copa dos Países Baixos. Beleza? Essas foram as decisões da Europa neste final de semana. Vamos dar um giro aqui pelos demais campeonatos. Então, Série A, campeonato italiano, a Inter venceu o Cagliari por 3-0, o Sassuolo venceu o Como por 2-1,
O Napoli perdeu em casa para Lazio por 2-0, Roma e Atalanta ficaram no 1-1. O Milan venceu fora de casa o Verona por 1-0 e a Juventus venceu em casa o Bolonha por 2-0. A classificação tem a Inter na liderança com 78 pontos, 12 a mais que o Milan, que vem na segunda colocação com 66. Mesmos pontos que o Napoli, que também tem 66, e a Juventus fecha o G4 com 63. Na zona de rebaixamento tem Lecce, Verona, e Pisa na última colocação. O campeonato italiano já se aproximando do seu final, faltam 5 rodadas. Muito provavelmente a Inter possa garantir aí o título na próxima rodada. A Liga Portuguesa também teve rodada neste final de semana, a rodada de número 30. Destaques para a vitória do Benfica para cima do Sporting por 2-1 em Lisboa. O Porto venceu o Tondela por 2-0 e o Braga empatou com o Famalicão pelo placar de 2-2. Com os resultados, o Porto mantém a liderança com 79, seguido do Benfica na segunda colocação com 72. O Sporting é terceiro com um jogo a menos com 71 e o Braga vem na quarta colocação com 53. Faltam 4 jogos para a finalização do campeonato português e o Porto vai encaminhando para mais um título. A Super League também, que é o campeonato turco, teve a 30ª rodada neste final de semana. Os destaques ficam para o empate entre Fenerbahçe e Rizespor, 2-2, um jogo que foi marcado por um gol aos 90+8 do Rizespor, lá no finalzinho, com uma saída bem errada do goleiro Ederson. Goleiro este que foi titular da seleção brasileira nos últimos amistosos de data FIFA. Preocupante atuação, então empate ali em 2-2 do Fenerbahçe. O Galatasaray venceu fora de casa o Klingerbirli por 2-1 e o Beşiktaş perdeu fora de casa para o Samsunspor por 2-1. A classificação do campeonato turco tem o Galatasaray na liderança com 71, seguido pelo Fenerbahçe com 67. Trabzonspor vem na terceira colocação com 65 e o Beşiktaş na quarta colocação com 55. O campeonato turco tem 4 rodadas para o final. Então a briga ainda vai ser entre Galatasaray, Fenerbahçe e Trabzonspor para descobrir quem vai ser o campeão do campeonato turco, beleza? Um breve intervalo e a gente já volta para o nosso último bloco de Nas Ondas do Esporte. Ondas do esporte, aqui a emoção é gol. Nas ondas, nas ondas, nas ondas do esporte. De volta aqui com Nas Ondas do Esporte, com o nosso último bloco, e esse bloco aqui totalmente reservado para homenagear uma lenda do esporte brasileiro. Nesta semana nós perdemos Oscar Schmidt, aos 68 anos de idade, o lendário jogador de basquete brasileiro, um dos maiores da história do Brasil e do mundo, nos deixou depois ali de um incidente médico, né? Oscar Schmidt, conhecido como Mão Santa, muito reconhecido inclusive internacionalmente, reconhecido no Hall da Fama da NBA,
tem históricos números com 49.973 pontos na sua carreira. Ele foi o maior pontuador da história do basquete mundial até o ano de 2024. 26 anos de carreira profissional, é um recordista de carreira mais longa de um jogador de basquete na história. Ele foi imortalizado nos Halls da Fama, tanto da NBA quanto dos basquetes italiano e francês. Ele até hoje é o maior cestinha de todos os tempos da história dos Jogos Olímpicos, com 1.093 pontos, e mantém o recorde de 55 pontos em um jogo de Olimpíadas, quando ele alcançou essa marca contra a Espanha nos Jogos de Seul de 1988. Além disso, conquistou um ouro histórico para o Brasil no PAN de 1987, onde liderou o Brasil numa vitória épica contra os Estados Unidos em Indianápolis. Então, Oscar, o Mão Santa, nos deixou aos 68 anos. E para fechar o Nas Ondas do Esporte, eu vou deixar aqui um trechinho de uma entrevista do Oscar Schmidt com o Marcelo Taz pro programa da Cultura, onde ele fala um pouquinho mais sobre sorte, sobre talento e dá uma aula aqui pra gente, tá bom? Então com isso eu encerro o programa de hoje, aproveitem essa aula, muito obrigado e até o próximo programa, pessoal. Fiquem aqui com a nossa lenda Oscar Schmidt. Valeu! Oscar, Mão Santa, quer dizer então que depois de tudo isso foi sorte a sua carreira? Treinando muito, você tem muita sorte. Isso foi a minha vida toda, treinei demais, cara. Não dá tempo de treinar o que eu treinei. E aí você acaba tendo sorte também. Porque muita bola que você arremessa que não vai entrar, você acaba acertando porque você treinou. Não porque a mão é santa. Claro que não. Não existe isso. Agora, você treina muito, diz que acredita, né? Um pouco em talento e muito em treinamento. Não acredito em talento. Não? Não. Talento você não acredita? De forma alguma. Por quê? Porque eu fui um cara sem talento total. Para basquete? Sem dúvida. Só tem altura. E aí um dia, o meu professor de educação física falou: Oscar, eu sou o treinador lá da unidade de vizinhança, lá em Brasília. Você não vai lá? Beleza. Eu fui lá e encontrei um técnico que me treinava, que ele fazia uns exercícios estranhos. Ele botava assim, tipo, pedrinhas, que eu ia ter que driblar uma bola com a mão e pegando a pedrinha com a outra. Imagina isso para um cara desconcentrado, totalmente desengonçado como eu era. Depois ele trocava. Ele botava umas cadeiras com umas cordinhas que tinha que passar por cima e por baixo da cordinha, batendo bola. Um dia eu estava arremessando, ele falou: Oscar, você está vendo a cesta? Não. Levanta a bola. Pô, agora eu estou vendo a cesta. Arremessa assim. Eu falei: mas assim eu não vou acertar nenhuma. Mas começa certo que um dia você vai acertar muitas bolas. Esse cara era um japonês. Laurindo Miura é o nome dele. E eu guardo ele sempre num cantinho porque é bom você, né, retribuir de alguma maneira. Oscar, mas você está falando que você não tinha talento? Não tinha nenhum. Eu queria jogar futebol. E não dava muito certo. Eu era muito mais alto que a maioria. E não estava afim de jogar no gol? Não, de forma alguma. Goleiro tem que ser o pior do time. Oscar, o Karim Abdul-Jabbar, ele fala para deixar a emoção de lado na hora de jogar. Mas não era o que eu vi em você. Você é um cara muito racional, treinado, mas você chorava, você... Como é que você combina essa... É difícil combinar, porque pode ser o teu maior valor e pode ser o teu maior defeito. Né? Então é difícil, mas você tem que combinar, porque senão você não vai a lugar nenhum. E eu acabei combinando direitinho. Geralmente eu chorava quando a gente ganhava, né? Poucas vezes eu chorei em derrotas. E na vida, você era chorão como criança, por exemplo? Eu sempre fui, assim, emotivo. E meu pai, tadinho, ele era tenente da Marinha e nunca deixou de me colocar numa escola boa. E hoje ele faleceu. E eu estou com esse negócio na minha orelha porque eu não me formei. E meu pai fez de tudo para que eu fosse um ótimo aluno. E eu era mesmo, eu era CDF pra caramba. Meu sonho era estudar engenharia no ITA. Imagina, ia ser difícil conseguir, mas eu ia conseguir. Aí veio o basquete, aí a gente começa a viajar e perde aula, aí não deu muito certo. Não me formei, fui para a Europa, fiquei 13 anos lá.
E eu estou até pensando em fazer um curso à distância. Isso ainda está na sua cabeça? Está na minha cabeça. Em 84, você recusou o convite da NBA, porque Sim. na regra da época você não poderia... Essa foi a decisão mais você fácil não poderia que eu tomei na estar vida. com a camisa que você está hoje da Exato. seleção. Que ninguém esteja nos ouvindo. Nunca bateu um arrependimento? Nunca. Puta, mas nunca mesmo. Primeiro, a NBA é um campeonato de clubes. Seleção brasileira, você representa um país. A diferença é essa. Eu não trocaria nunca a seleção brasileira por um clube. Nem que seja na NBA. Todo mundo fala que esporte é bom, que faz bem para a saúde. Esse cara nunca fez esporte. Esse cara nunca fez. Não. Tô todo quebrado? Como é que faz bem pra saúde isso? Que dores que o esporte te deixou? Todas. Por exemplo? Eu tive uma dor aqui durante 2 anos, que era doía lá dentro. No quadril? Aqui no quadril. E eu fazia tratamento, parava, não adiantava, a dor estava lá. 2 anos durou essa dor. Mas ela passou. Eu aprendi um negócio, se você ficar machucado, a chance de você ser cortado aumenta. Então eu comprava ultrassom, tense, sabia a bula, todos os anti-inflamatórios, ninguém me via machucado. E em casa estava a Cris fazendo tratamento em mim.